Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule o valor de 2/3 elevado a menos 2. Muito bem, antes de começarmos a desenvolver esta questão, nós vamos recordar no começo e também depois, ao longo do desenvolvimento de tal questão, algumas propriedades e ideias matemáticas que podem nos auxiliar no desenvolvimento dessa questão. E começamos pensando no seguinte: toda vez que nós tivermos um número A dividido por um número B, e ambos elevados a uma potência m, podemos reescrever essa expressão como sendo A elevado a m sobre B elevado a m. Lembrando que B não pode ser zero nessa questão, quando levamos em conta tal propriedade. Ora, vamos voltar então para a questão do enunciado. Nós temos 2/3 elevado a menos 2. Podemos então reescrever esta questão assim: 2 elevado a menos 2 dividido por 3 elevado a menos 2. Bem, nós vamos multiplicar numerador e denominador por alguns números que nos interessam. Vejam só, vamos multiplicar então o numerador por 2 elevado a 2, ou seja, 2 ao quadrado. Porém, ao fazê-lo, nós temos que também multiplicar o denominador por 2 ao quadrado. Uma vez que 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado vai ser 1, então tal multiplicação, tal ou tais operações não modificarão a expressão original. E vamos multiplicar também o numerador por 3 ao quadrado, desde que o denominador também seja multiplicado por 3 ao quadrado. As razões são as mesmas, ou seja, se dividirmos 3 ao quadrado por 3 ao quadrado, vamos ser levados ao resultado 1, que não modifica a expressão original. A nossa intenção não é mudar o número, apenas transformá-lo de modo a poder determinar o valor de 2/3 elevado a menos 2. Aí viria uma outra pergunta: mas por que reescrever nesse formato com essas multiplicações? Bem, nós entenderemos ao longo de todo o procedimento aí. E vamos lembrar também aqui do lado direito mais uma propriedade que pode nos auxiliar. E ela diz o seguinte: toda vez que nós tivermos um número A elevado a um expoente m, vezes o mesmo número A elevado ao expoente n, nós podemos fazer assim: multiplicação de bases iguais a, preservamos a base A e somamos os expoentes. Nesse contexto, então, na questão que estamos desenvolvendo, nós temos aqui 2 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 2. Nós podemos, então, preservar a base 2 e somar os expoentes. Menos 2 mais 2. Então, menos 2 mais 2. E vamos simplesmente repetir o 3 ao quadrado, isto no numerador. No denominador, nós faremos o seguinte: existe mais uma propriedadezinha que nos interessa aqui. É aquela que diz o seguinte: toda vez que o número A multiplicar o número B, podemos, caso seja necessário, multiplicar o B pelo A, ou seja, esta é a propriedade comutativa da multiplicação, em que a ordem dos fatores não altera o produto. Traduzindo, nós podemos trocar a posição do A com o B, colocando B vezes o A, sem alterar, sem modificar o resultado final. E faremos isto no denominador da nossa expressão. Nós temos 3 elevado a menos 2, que vamos preservar, vezes 3 ao quadrado, que está aqui na primeira expressão, e que vamos, entre aspas, trocar de posição com 2 ao quadrado. Logo, vamos ter 3 a menos 2 vezes 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, aplicamos a propriedade comutativa da multiplicação. Na sequência, no numerador, nós temos 2 elevado a menos 2 mais 2, que será 2 elevado a zero.
uma vez que menos 2 mais 2 será 0, vezes 3 ao quadrado, e tudo dividido por. Aqui nós temos no denominador 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a 2. Preservamos a base 3, como já fizemos, aplicando outra propriedade aqui, que é a segunda que destacamos, mantendo a base 3 e somando os expoentes menos 2 e 2. Então, nós vamos ter 3 elevado a menos 2 mais 2 e vamos preservar o 2 ao quadrado. Bem, em seguida, continuando mais um pouquinho com os cálculos que nós temos aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos lembrar também que toda vez que nós tivermos um determinado número A elevado a m dividido por A elevado a n, nós podemos preservar a base A na divisão, se ela for a mesma, e subtrair os expoentes, fazendo m, expoente do numerador, menos n, expoente do denominador. Então, esta é uma propriedadezinha que acompanha a segunda que nós destacamos. Isto porque, e se nós pensássemos em um certo número a elevado a 1, dividido por a elevado a 1? Ora, nós temos a dividido por a, e o número dividido por ele mesmo, desde que este a aqui não seja zero. Isto vale tanto para esta quinta observação como para a quarta. O a não pode ser zero, vamos até destacar esta informação aqui, a não será zero. Mas se nós tivermos a elevado a 1 dividido por a elevado a 1, bem, é a por a, o resultado será 1. Mas também podemos pensar no seguinte. Veja que nós dissemos em uma das propriedades que divisão de bases iguais, preservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, nós vamos ter a elevado a 1 menos 1, que vai ser a elevado a 0. Ou seja, este a elevado a 0 nós já sabemos que é 1, uma vez que é proveniente da divisão de a por a. Logo, podemos dizer que a elevado a 0 é 1. Ah, mas por que isto nos interessa, professor? Ora, observe o seguinte. Nós temos, voltando aqui, no nosso cálculo inicial, 2 elevado a 0. Esse 2 é o equivalente ao a elevado a 0. Então, agora nós sabemos que a elevado a 0 é 1, 2 elevado a 0 é 1 também. Então, este 2 elevado a 0 obedece a esta propriedadezinha que destacamos agora. Ou seja, vale 1. Vezes 3 ao quadrado que preservamos, dividido por, no denominador, nós temos 3 elevado a menos 2 mais 2, que vai ser 3 elevado a 0 também, uma vez que menos 2 mais 2 é 0. E vezes 2 ao quadrado. Na sequência, 3 elevado ao quadrado do numerador vezes 1 é o próprio 3 ao quadrado, dividido por 3 elevado a 0, que, assim como 2 elevado a 0, sabemos que vale 1. Então, nós vamos ter 1 que multiplica 2 ao quadrado. Em seguida, repetimos 3 ao quadrado, dividido por 1 que multiplica 2 ao quadrado, ou simplesmente 2 ao quadrado. E aqui nós temos condições agora de expressar o valor de 2 terços elevado a menos 2, que será 3 ao quadrado é 3 vezes 3, sobre 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Ou seja, o resultado aqui é 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. E aí nós conseguimos expressar o que foi solicitado na questão. Agora, uma pequena observação. Vamos supor que nós não desejássemos obter esse resultado de acordo com o que expressamos aqui, mas que simplesmente nós gostaríamos de deixar o expoente original, que é menos 2, positivo. Ora, nós temos aqui a primeira propriedade apontada, que garante que a sobre b elevado a m é a elevado a m sobre b elevado a m. Então, nós destacamos isso agora. Porém, nós poderíamos também desfazer a propriedade. Como assim? Olha, vamos fazer uma separaçãozinha aqui para pensar nisso. Olha,
A propriedade é A elevado a M, vamos escrever isto, sobre B elevado a M. E a pergunta que nós faríamos é, de onde isto veio? Ora, isto veio de A sobre B elevado a M. Isto é desfazer a propriedade. Ora, como nós temos aqui, um pouco antes do resultado, 9/4, 3 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado, então nós podemos reescrever esta expressão como sendo 3 sobre 2 elevado ao quadrado. E se quisermos fazer tudo isso que nós fizermos, sem pensarmos em todas essas propriedades destacadas, então nós podemos pensar no seguinte: toda vez que nós tivermos uma fração, nesse caso 2/3, elevado a um expoente negativo, nós podemos inverter numerador com denominador, foi o que nós fizemos. Então, nós trocamos a posição do 2 com o 3, fazendo 3 sobre o 2. E trocando o sinal do expoente, escrevendo 2 positivo. Isto vale também quando temos um expoente positivo e nós queremos um expoente negativo. Se você me perguntasse, mas por que podemos fazer isso, professor? Ora, o desenvolvimento de toda a questão é uma justificativa, até que plausível, para esta última forma de se pensar. Ok, galera? Bem, com esses pensamentos e resultados que chegamos agora, nós estamos chegando ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!